Olá, sejam muito bem-vindos ao Mães Estelares. Nesse canal, a gente traz a comunicação através dos oráculos e outros vídeos que falam sobre espiritualidade e expansão de consciência para mães. Hoje a gente vai fazer uma leitura que é a leitura das crianças. A leitura das crianças, ela veio canalizada para mim como uma técnica necessária para apoiar vocês mães a entenderem o que precisa ser curado dentro de vocês para ajudar a acelerar o desenvolvimento das suas crianças. Então a gente vai fazer uma leitura aqui com 3 opções e você vai fazer uma escolha dentre elas para entender o que está bloqueando ali a experiência do seu filho de expandir, de tirar algum atraso ou de mudar um determinado comportamento, tá bem? Então vamos lá. Grupinho número 1, se você está aqui, então você escolheu a primeira carta, que é essa carta aqui. Dentro da carta está escrito Ana, a vó de Jesus. Essa carta aqui, ela me traz uma energia muito nítida, né? Que o bloqueio dessa situação específica que você está consultando está na energia da tua avó. E eu sempre tiro algumas cartas aqui para entender o porquê que essa energia aqui está bloqueada na tua avó, tá? É assim, ó, a avó, nesse caso, a Ana, ela teve uma vida de serviço, de abnegação, ela, de certa forma, ela era uma mulher que não, não se desenvolveu muito, ela era uma mulher que fazia o que ela precisava fazer, ela tinha os pontos dela, ela tinha a ética dela para criar Maria, a fé dela, e ela era uma mulher, talvez sem ambições, com as dificuldades que ela tinha, mas ela tinha o coração puro aqui, tá? A questão aqui que eu vejo é que a tua avó, ela talvez não tenha sido essa mulher, a avó mãe da tua mãe. Ou ela foi. Só que a questão é que, em algum nível, a tua mãe negou essa avó. Talvez pelo trabalho, por não ter ambição. Eu vejo muito isso, assim, sabe? De não ter ambição, de não querer fazer daqui a pouco as coisas de forma diferente. Ou ao contrário, daqui a pouco essa avó era mais ambiciosa, queria trabalhar, queria progredir, e a mãe, por recusar essa qualidade da tua avó, se afastou. E essa energia aqui está em desbalanço na tua relação com os teus filhos, tá? É como se fosse uma luta interna do trabalho com a maternidade. Então eu quero ser mãe, mas eu tenho que trabalhar. Então tá sempre numa luta. Não pode ter as duas coisas em paz. Não pode escolher. Porque ser mãe e não dar apoio é errado. E ser mãe e não ter ambição também é errado. Aí tu fica nessa divisão dessas duas energias. Entre a mãe e a avó. A mãe e a avó. A mãe e a avó. A avó quer fazer as coisas, ou a avó não quer, e a mãe quer ou não quer. Entende? Tem uma dinâmica aqui, emocional. E nessa dinâmica emocional é o que tira a tua paz. Porque tem um julgamento aqui. É algo que está errado. Internamente em você. E aí o que acontece? Aí vem a culpa. Você fica culpada porque você não está conseguindo ser a mãe que você queria ser. Aí você, de certa forma, se sente desorientada, não sabe por qual caminho seguir, fica olhando as possibilidades, o que eu posso deixar para eu poder crescer, aí talvez se eu crescer, como é que os meus filhos vão ficar, e aí fica naquela luta interna, sem entender que você que está criando essa realidade. E está criando essa realidade porque, de certa forma, a sua criança, a tua de mãe, a tua criança interior está ferida ainda.
E aí é quando você aceita a sua mãe como é e entende que a sua mãe é como é por causa da relação dela com a sua avó, você começa a ancorar a cura em si. Você sai de olhar a mãe como a minha mamãezinha, ou a avó como a vovozinha, e passa a olhar para a mãe e para a avó como as mulheres que elas são, ou que elas foram, com a vida que elas viveram, com os filhos que elas tiveram, com os maridos que elas tiveram, com as dinâmicas da vida que elas passaram. E você para de olhar para elas com um olhar de criança e passa a observar, bom, a minha mãe como mulher passou tais desafios, a minha avó como mulher passou tais desafios, a minha mãe fez tais escolhas, a minha avó fez tais escolhas. E elas fizeram as escolhas delas e eu posso fazer as minhas, do meu jeito. Então a questão é você entrar em um nível de poder ter paz, porque você vai começar a sentir paciência com os ciclos das coisas, paciência, entender que os filhos vão crescer, que você vai ter liberdade, mas a orientação agora é você aceitar esses dois aspectos dentro de você para que você saia da zona de estresse. Porque é como se você não pudesse confiar nas coisas. Tá ruim aqui a história. Porque você não está se permitindo renascer porque você está apegado ao passado. Só que em alguns casos aqui, você não está vendo que você tem apoio. E que você é amada. E que você não precisa ter medo da escassez que elas passaram. Porque o teu legado agora é sair do legado que você recebeu de xingamento para o legado de você se sentir apoiada pela vida. Sabe, aquela pessoa que vive com medo de que vão xingar ela, que vão brigar com ela, que vão diminuir ela, de que as coisas vão dar errado, e sai daí. E é isso que é teu, que tá bloqueando a questão com o seu filho. Nunca é sobre ele, sempre é sobre a gente. A questão principal é você se permitir ser um pouco como essas duas mulheres, que foi a tua avó materna e a tua mãe. É dessa energia que a gente está falando aqui, ó. Porque eu quero mostrar para você aqui, olha o que veio de frequência. Veio a mãe de Jesus, Maria. Quer dizer, Maria não. Veio a Ana, a avó de Jesus. E veio essas duas cartas. Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? A questão principal é essa. É você se permitir acessar essa energia nova. E entender que você precisa olhar para dentro e perceber em você o que você está rejeitando dessas duas mulheres. Para que você possa ser como elas e ter a autoridade de fazer diferente delas, para que você saia de uma limitação. Porque é isso que vai dar força para os teus filhos. Ok. Então, conselho final para as mamães do grupo número 1. Conselho final. Quando você aprende a ver a beleza em você, você aprende automaticamente a ver a beleza dos filhos. A gente sai do perfeccionismo, de que tem que ser assim, tem que ser assado, e permite se ver de uma forma única no mundo, entendendo que cada um expressa a sua verdade. E é perceber que o amor,
ele é comunicado o tempo todo e que eu posso comunicar amorosamente com os meus filhos. Eu posso quebrar esse ciclo de xingamento, de estresse que eu posso ter, de dificuldades em lidar com as minhas emoções, quando eu olho para mim e entendo o que os xingamentos que eu recebi trouxeram de marcas na minha personalidade, para que eu possa expandir mais, para que eu possa ancorar o meu espírito e trazer, sim, esse olhar infantil, né? A mente infantil. É aqui que está o teu espírito. É a mente da tua criança querendo explodir e expandir para o mundo. E quando você olha para isso com autoridade interna, você transforma a tua vida e a da tua criança. Então é isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Fiquem com a luz aí. Se gostaram do vídeo, tem um outro canal muito bacana que é o Tarozinho da Vó, que fala de leituras específicas para expansão de consciência, mas não fala de maternidade. Então, se quiser, segue por lá também, que tem muita coisa legal. Tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Grupinho número 2, então, você escolheu essa carta aqui, que ela fala da iniciação. A iniciação, ela vem com uma abertura para uma mãe que tem uma missão com a sua criança. A missão com o seu filho, ela tem a ver com trazer harmonia na tua relação com os teus irmãos aqui. Que tem a ver com uma ferida que você traz com a sua mãe. É como se você tivesse muito ciúme na infância da forma como a sua mãe tratava os seus irmãos. Ou isso se reflete no comportamento desafiador dos filhos com os próprios irmãos, ok? Essa energia aqui, ela traz uma dificuldade física, tá? E essa dificuldade física, ela vem de um sentimento emocional de que algo em mim tá errado. Aí vem gula, aí vem dificuldade talvez para emagrecer, aí vem excessos, né, que eu acabo fazendo comigo por causa desse sentimento de que é errado. Porque eu nunca vou ser boa o suficiente, aí eu tenho ciúmes, aí o meu irmão, daqui a pouco, minha irmã progridem e eu fico pra trás. Eu sou sempre a que tenho que cuidar, a que tenho que amparar, eu sou a salvadora. Eu apoio a minha mãe, ao invés de me colocar numa posição de que eu mereço ter cuidado, tá? E isso aqui traz uma frustração de eu tenho sempre tá esperando receber afeto, esperando receber algo bom, esperando receber atenção, tá? E esse sentimento traz uma escassez. Só que ao mesmo tempo que traz essa escassez, ela traz um nível de espiritualidade para tua vida hoje. É como se essa expansão espiritual que está acontecendo, tá? Ela é muito ligada não só à fé em si, mas pode estar muito ligada à energia das curandeiras, das benzedeiras, a energia da Umbanda, essa energia que está aí te pedindo, né, emocionalmente para que você trabalhe com ela. E essa energia, ela tá trazendo uma cura bem intensa e profunda com a questão da sua mãe relacionada a sucesso também, a você poder ser bem sucedida, a você se colocar numa posição de ter paz, de conseguir ancorar em você uma determinada cura, ou nos teus filhos, uma determinada cura, que é essa falta interna emocional de atenção que você sente em algum nível. Então é como se fosse uma frustração crônica
de que nada que eu faço é bom o suficiente, nada que eu faço é valorizado, nada que eu faço é visto, tu se coloca numa posição de ser invisível, e isso traz um atordoamento mental aqui muito grande. Isso é um condicionamento, você aprendeu a fazer isso dessa forma. Mas agora é o momento de que você está conseguindo perceber isso um pouco melhor e silenciar essa energia para entender que isso nunca foi verdade. Que esse limite nunca existiu. Mas é uma energia que vem e te acompanha há muito tempo. Não é agora. E você cria essa realidade em looping várias e várias vezes. E isso tá te fazendo repetir a experiência de um lugar que é espiritual, te colocando numa energia de condicionamento, de cansaço, de exaustão, de luta, e não entendendo que a cura desse processo vem da jornada que você está percorrendo. Da jornada. A questão principal aqui é essa, é você sair dessa limitação emocional e mental aqui para você poder expandir mais as suas energias, para poder ir em direção a algo novo aqui. E com relação aos filhos do grupo número 2, qual é a questão aqui envolvida que está impedindo essa fluência de acontecer de uma forma mais fácil? Da onde vem essa limitação, além da questão com o irmão ou com os irmãos aqui? O que não está sendo visto aqui? É entender que isso aqui tudo é uma projeção. A forma como tu acredita que a tua mãe te enxerga ou te enxergou na infância é uma distorção. Porque isso nunca aconteceu de verdade. Ela sempre viu teu potencial, ela sempre te viu uma pessoa forte, uma pessoa de confiança, que precisava de pouco apoio, que não demandava e que servia de certa forma, como serviço, né? E você ligou o ter valor ao fazer coisas para as pessoas. Isso te tornou, em parte, quem você é, mas a questão é você aprender a olhar para você, sabe? Olhar as tuas cores, entender que tu e essa outra pessoa, teu irmão, tua irmã, ou os teus filhos, são diferentes uns dos outros. E é entender que tratar de forma diferente é normal. Porque cada filho precisa de uma coisa, e a visão que a mãe ou o pai tem dos filhos é uma visão. É uma visão que cada um vai ter a sua. A tua mãe vai ter uma visão e você, como criança, tinha outra visão. E como é que você libera isso? É olhando para si mesma e olhando os teus valores na infância, olhando as coisas que você fez e que você é, para que você possa se abrir para receber as coisas aqui, tendo mais paciência nos ciclos e percebendo que a mudança já está a caminho. Você já está vivendo a mudança. Mas a mudança para o filho, ela vem no momento que você para de defender um ou outro, para de se colocar em guerra e entende que cada um é diferente. Que de um você vai precisar exigir mais do que do outro. E entender que não é que ser cobrado ou
não é falta de atenção. Quando você olha para isso dessa forma, você entende que não tem nada de errado em ser você, sabe? E que você aprendeu a ver o lado errado de si. E isso se espelha na forma como você acaba tendo nas dinâmicas da sua casa com os filhos. A questão principal é aceitar fazer a mudança no ciclo. Ok. Qual o conselho final para o grupo número 2? A questão é tu aprender a dar limites. Dar limites até aonde o outro vai, até aonde você aceita as relações, aonde você estava aceitando ser diminuída ou se diminuindo para caber em lugares, aonde isso aqui tá te afetando. Porque são questões da tua infância que te trouxeram muita dor, né? Só que aqui tem um grande aprendizado que você precisa coletar. Porque aqui é a energia da Vespa, né? A Vespa fala aqui, né? Tem algumas coisas que picam, que doem. A picada de uma Vespa é bem dolorido, né? E tem a ver com essa energia da infância aqui. Então a questão é tu olhar para isso e perceber qual é a maturidade emocional que você está vivendo no teu agora. Como você pode transformar essa energia do passado aqui, de dor, de sofrimento, aonde você aprendeu a dar limites, aonde você está aprendendo a se conhecer, a se amar, para conseguir estar bem no agora. Porque quando você está no bem no agora, você é uma mãe mais organizada, você é uma mãe mais amorosa, você é uma mãe mais disponível. E isso fica fácil para você. Não tem mais peso, sabe? Não tem peso de agradar, peso de fazer para pertencer, peso de, eu tenho que provar meu valor, eu preciso ser amada, ou eu sou injustiçada, ele tem, eu não tenho, a minha mãe tem, eu não tenho, eu não tenho atenção da minha mãe, as minhas irmãs têm mais atenção da minha mãe, aquela história toda, né? Que é um monte de bobagem, na real, para que eu vá pro meu interno. Porque por mais que os teus irmãos tenham recebido mais atenção, não é sobre você a história. É sobre como você sente a história. Irmãos gêmeos têm experiências totalmente diferentes uns dos outros. Vivendo na mesma casa, na mesma família, o molde de mentalidade é diferente. Na maioria dos casos. É água e vinho. Ou tem muito em comum, inclusive as mesmas dificuldades, inseguranças e tudo isso. Mas eles não são iguais.
Eles são tratados como iguais, mas eles são muito diferentes uns dos outros. Não é o corpo físico que te faz ser quem você é. Você é uma alma muito maior. E é a mesma coisa com seus filhos. Enquanto você não resolveu o atrito interno, isso ainda agrava o conflito entre os teus filhos. O conflito externo. A mudança da tua forma de ser, de agir, de pertencer, de fazer, muda a percepção deles com relação a você. E é esse o teu papel. Mudar a tua forma de agir com um e com o outro e agir de forma mais equilibrada. Às vezes é tu entender como você se sentia na infância para poder receber os benefícios que você não teve na infância. Mas também entendendo o que foi importante para a formação do teu caráter que você recebeu na infância, que pode trazer algum benefício se você for um pouco mais dura. Tudo é aprendizado e nunca nada é perdido. Às vezes é necessário ter pulso e às vezes é necessário soltar um pouco a corda. Não é nem perfeccionismo e nem oba-oba. É entender que às vezes o filho pode estudar e não ir bem. E você dizer para ele: eu sei que você fez o seu melhor. Eu vi que você estudou. Então não te preocupa. Estuda de novo para a próxima prova que você vai ir bem. Ao invés de dizer: não fez mais que a sua obrigação. Você vai ter que recuperar. Você fez tudo errado na prova. Que nota foi essa? O que aconteceu? E papapá. Quando você apoia na coisa certa e entende, eu sei que você fez o seu melhor. Se ele não fez o melhor, ele vai se sentir compelido a fazer o melhor. Isso é energia. Eu sei que você pode, que você fez o teu melhor. Isso vai incutindo nele a autocapacidade de fazer o melhor. De conseguir, de conquistar. Mas é ele que tem que sentir que você confia nele, entende? Isso faz diferença nesse processo. É o que mais vai te trazer apoio para essa situação. Então é isso, meus amores. Espero que faça sentido. Depois deixa teu comentário aqui embaixo. Não esquece de hypar, de curtir, de fazer todas as coisas como forma de gratidão. E se você gosta de tarô, quer ouvir mais sobre a tua energia, vai lá pro Tarozinho da Avó, que tem outros tipos de leitura lá, que podem te apoiar também para sua mulher, né? Sua versão eu, não só a versão mãe. Um grande beijo para você e até mais! Grupinho número 3, você escolheu a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela detém o poder do feminino dentro dela. E através dessa força do feminino, ela consegue manipular e manifestar as coisas que ela quer na vida. Ela tem o poder interno de perceber o seu alto valor e colocar essa magia no mundo. Então, quando tá vindo essa carta aqui como desafio para sua criança, me vem uma questão aqui bem forte que tem a ver com relacionamentos, tá? A dificuldade que a tua criança tá passando passa por isso aqui, que é a sensação de relacionamentos, pode ser o seu relacionamento ou o relacionamento dos teus pais, que viveram uma dinâmica entre marido e esposa, aonde tinha procrastinação, onde tinha miséria, onde tinha vício e outras coisas que dificultaram a expansão financeira e fizeram uma das partes, ou o pai ou a mãe, trabalharem
muito sem poder descansar por medo da miséria. Isso é uma herança dos ancestrais, tá? Então é uma coisa que se repetiu dos teus pais para os teus avós e pode estar sendo refletida para você no seu relacionamento agora. É como se na dinâmica dos relacionamentos, quando você, por exemplo, negligencia o teu relacionamento de alguma forma, você acaba fugindo e se colocando numa posição igual a teus ancestrais por alguns padrões emocionais de vergonha, de culpa, né, por alguma questão que pode ter acontecido no teu passado, de... Sabe aquelas dinâmicas que acontecem na vida dos casais, assim? Pode ser que tenha tido uma traição, pode ser que você tenha a culpa de não trabalhar ou de não estar conseguindo suprir financeiramente a tua família, pode ser uma culpa ligada a... Daqui a pouco não tá dando conta de ser mãe, trabalhar e fazer todas as coisas, então isso tá trazendo uma dinâmica que vem com uma energia que mixa o sentimento de que se eu descansar, eu estou procrastinando. E aí eu tenho medo de ser abandonado, abandonada por causa disso. E aí eu trago um padrão de escassez na minha vida profissional, na minha vida financeira e não estou apoiando a minha família a expandir mais, tá? É uma energia de inclusão de que é errado ou eu fiz algo de errado para que eu me coloque numa posição dentro do meu casamento de vítima. Ai, não tô conseguindo, preciso de apoio, preciso disso. E isso tá ligado a um padrão ligado a dinheiro. Então é onde eu me coloco, às vezes, na posição de vítima das circunstâncias para ganhar dinheiro para poder descansar. E isso me coloca numa situação parecida, provavelmente, com o relacionamento dos meus pais. Ou eu me coloco numa posição totalmente oposta, de que eu tenho que ganhar, de que eu tenho que fazer e tal, e eu não posso descansar, porque senão eu vou ser igual a minha mãe. Isso é uma distorção, tá? É essa energia básica aqui. E isso aqui tá trazendo dificuldades pro teu filho agora, tá? Então, quando você olha para isso, muda um pouco. E qual é a dificuldade que a criança do grupo C aqui tá apresentando? Qual é a dificuldade que a criança do grupo C tá apresentando? Uhum. A questão aqui é uma dificuldade de se sentir ouvido. É como se ele tivesse uma dificuldade de se sentir ouvido. Pode ser uma criança que tem dificuldade para falar também, tá? Porque aqui vem essa carta da completude, e quando eu peguei ela, me chamou muito a questão desse quebra-cabeça aqui, né? Pode ser uma criança divergente aqui, com dificuldade de fala. E a dificuldade de fala, às vezes, pode vir de segredos. Eu já atendi uma vez uma mãe que o filho dela era um segredo, porque ela era amante de um cara e o filho era filho desse amante. E aí o filho dela não podia falar, porque ele era um segredo. Então a fala dele estava bloqueada, porque ninguém podia saber dele, então ele não podia falar. Pode ser isso, tá? Mas pode não ser nada a ver com isso, mas pode estar trazendo essa dificuldade de fala. Porque precisa ancorar essa questão, né? Às vezes é um filho que pode ter vindo
de um desequilíbrio, de uma desordem emocional, tu ficou grávida em um momento que tu não estava esperando, pode ter sido um bebê inesperado, pode ter tido algum tipo de complicação no parto, você pode ter ganhado o nenê e ter se separado, e aí gerou uma frustração, uma dificuldade financeira, e trouxe esses medos à tona, né? Medo de não ser amparada, medo de não poder descansar porque você não é apoiada. E essa energia vem e traz esse estresse emocional aqui, e de certa forma, às vezes, para deixar esse padrão ir embora aqui, é preciso que você saia dessa exaustão aqui. Se permitir descansar, se permitir celebrar mais a vida, estar mais alinhada com as coisas, sair um pouco do controle e tirar o sonho de que o seu filho seja da forma que você espera que ele seja. E entender o seguinte, ele já é e ele já tem as habilidades que você coloca no futuro. Você se alinha com as possibilidades. Ele não tem nenhum problema. O problema começa na mente do homem, no bloqueio que veio. Gente, já a criança com questão de fala já veio tanta coisa pra mim, assim, ó, e cada família é uma coisa. Não tem um mapa pronto. Mas a questão principal é você olhar para a tua energia e conseguir entrar nessa energia para que você sinta o que está trancando. Eu fiz uma constelação uma vez para uma moça e ela não era a mãe, ela era prima dessa pessoa. E a energia da criança que não falava entrou no campo. Porque ela vinha de uma distorção da família, aonde havia tido uma questão de morte ali. E essa pessoa, enfim, teve a energia do pescoço dificultada, vamos dizer assim. Ela desencarnou por esse motivo, se é que vocês me entendem. E aí o menino tinha essa falha vibracional. E aí a gente organizou a energia, corrigiu a energia e o menino começou a falar. Hoje não tem dificuldade nenhuma. Na época ele tinha 3 anos. Fluente. Então, às vezes, são situações que precisam ser corrigidas e as crianças, elas são a cura vibracional das coisas que acontecem. Então, não sobrecarrega. E acredita que já está acontecendo melhor lá na frente. Sai da energia do sonho que nunca chega. Porque assim, ó, olha essa carta. Ela veio essa e essa aqui, ó. As duas juntas. Olha ali, a cara de desânimo dessa menina. Esse foco ali. Ela tá super olhando para aquilo ali, ó, o sonho, a carta do sonho. Tipo assim, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Podendo ser feliz agora, mas ela quer ir lá, né? Lá no futuro, aonde ela vai receber o que ela quer, aonde eu vou ter o casamento feliz, aonde eu vou ter o meu filho vai fazer a tal coisa. Ao invés de aproveitar o agora. E daí o que acontece? Você não solta o controle e você atrapalha o processo. Porque se você estivesse se divertindo no agora, você não entra na exaustão. Você entra na fluência. Tô caminhando. Tá acontecendo. Todo dia tá acontecendo. Todo dia tá indo. Cada dia que o meu filho vai na fono, mais perto da fala ele vai. Ele tá. Cada dia que ele ouve eu falando e consegue se comunicar comigo, mais ele consegue se expressar. Uma coisa que eu trabalhei com a mamãe esses dias foi o seguinte. Ela insistia em falar para mim que o filho dela era não verbal. Só que ele falava. Ele falava.
poucas palavras, mas falava. Então, ele é verbal. E foi uma das coisas que eu bati na tecla com ela, até ela entender. Ele é verbal, ele fala, ele tem percepção, ele entende o que você está falando. Você não precisa falar com ele de uma forma que ele não entende. Você sabe que ele te entende. Você sabe que o espírito dele te entende. Tem crianças que têm dificuldade de fala, que elas são tão vibracionalmente tão elevadas que elas não sabem comunicar verbalmente, mas elas comunicam energeticamente. Ela comunica telepaticamente. E é muito louco isso. Quando você entende as faculdades mediúnicas dos seus filhos, fica mais fácil de você observar os presentes que eles te entregam. Observar os detalhes, sabe? E não é não valorizar. É entender a diferença do que eles têm para te entregar. Isso faz você completa e grande. Legal. Conselho final, então, para o grupo número 3, que está buscando expandir os filhos. Ai, gente, adoro. Ai, ai, ai. Tá falando o seguinte: a abundância está disponível para você. Financeira, a abundância na relação com os seus filhos, a abundância nos relacionamentos. Mas para isso você precisa ter uma mente abundante. E a questão é que você não tá conseguindo perceber a sua mente abundante. Eu não digo que você não tem uma mente abundante, eu digo que você tem. Só que você não está conseguindo perceber a tua mente abundante. Porque quando você começa a observar, é assim, ó, essa carta fala: olhe e espere. Tu entra no modo de observador aqui. Quando tu começa a observar as coisas da tua vida, você entra em um modo de poder criar a realidade que você quer. Você já sabe o que você quer e você já tem agora com o que eu te falei, você vai conseguir entender o que você precisa observar para que você consiga mudar isso e atrair o que você quer para a tua realidade. E essa abertura, ela vem muito disso do teu poder pessoal aqui. É dizer, cara, eu tenho o poder de mudar isso. As minhas ancestrais, as pessoas que vieram antes de mim, talvez não tivessem tido a oportunidade de ser líder da sua vida, de se colocar numa posição de poder pessoal. Mas você tem a maturidade para isso, você já aprendeu sobre isso. E tá na hora de você explorar essa abundância de forma plena na sua vida, para que isso se manifeste de uma forma melhor e mais aberta para você. Então é isso, meus amores. Se gostaram, deixa o like, compartilhe, hype, faz todas as coisas. Deixa os comentários aqui que eu gosto de ouvir o que faz sentido para vocês do que eu disse. Se gostaram, tem o tarôzinho da avó que fala com vocês para expandir a consciência, sem estar ligado necessariamente aos filhos. Então, se quiser, segue por lá também. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchauzinho!